Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios de se consumir o chá de canela logo no fim do dia, antes de dormir. Esses benefícios podem estar relacionados com a glicose, com o açúcar do sangue, com o sono, com a digestão. Vou te falar também como fazer da forma certa. E se você consegue turbinar em mais ele, você vai adorar esse vídeo. Eu vou te falar, inclusive, o horário certo para tomar que faz diferença. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você tem hábito de tomar algum chá aí no dia a dia, se você toma pelo sabor, se você toma pelos benefícios, qual chá você mais toma? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim aqui no canal. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que se interessaria por esse vídeo, já aproveita e compartilha. Vamos ampliar nossa corrente de bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Quando a gente pensa no chá de canela e pensa em tomar ele antes de dormir, claro que a primeira coisa que a gente pensa é como a canela pode ajudar a controlar o açúcar do sangue, como ela pode ajudar nos picos glicêmicos, no controle do açúcar, né, da glicemia. E realmente não é que ela vai queimar o açúcar, ela atua em muitas vias metabólicas específicas relacionadas à insulina. Ela tem compostos bioativos muito importantes, os cinnamaldeídos, polifenóis, que tem uma ação antioxidante, moduladora de sinalização muito bacana com relação à insulina. A gente já sabe principalmente desse papel dela melhorar a sensibilidade à insulina, então a célula responde melhor àquela insulina que já está presente ali, ela ajuda atuando realmente na sensibilização das células à insulina que a gente já produz. Ela também atua aumentando a captação de glicose, então o músculo capta mais glicose, independente da insulina, o tecido adiposo também capta mais glicose e tem então, a glicose que está circulando lá no plasma, no seu sangue, tende a reduzir. Outra questão é com relação à produção hepática de glicose, ou seja, a produção do seu próprio fígado de açúcar, que o fígado também age dessa forma, né, regulando os níveis de açúcar do sangue. E durante a noite, o fígado produz essa glicose através de dois processos. E as pessoas que têm mais resistência à insulina têm uma tendência a ter uma produção mais excessiva de glicose nesse momento da noite. E alguns estudos experimentais já indicam que a canela pode ajudar, de acordo com modulação das enzimas envolvidas na gliconeogênese, modulação expressa da expressão gênica, dessa questão de secreção de glicose, produção de glicose pelo fígado, e até mesmo diminuindo o estresse oxidativo no fígado, que poderia contribuir para uma melhor quadro. Então, de várias formas diferentes, a canela tem um papel muito interessante com relação ao controle do açúcar do sangue. Tem que deixar aqui um alerta, né, que esse efeito sempre é complementar, porque não adianta você pensar: "Ai, vou tomar o chá de canela antes de dormir", mas de jantar, você ter comido uma lasanha, um pote uma travessa inteira de lasanha, um potão de sorvete, coxinha, salgadinho, batata frita, não é por aí. Ela ajuda o seu organismo a te ajudar, mas ela não faz milagre, tá? Para você ter os efeitos, o ideal é que você tenha sempre uma alimentação equilibrada e um bom estilo de vida. Outra questão é a relação da canela com o sono, porque tem gente que fala que a canela estimula, que a canela, né, vai te ajudar a dar mais disposição. A questão não é bem assim, a questão é que a canela, ela pode inclusive ajudar a melhorar o seu sono, porque ela pode ajudar a diminuir um desconforto digestivo durante a noite. Como ela ajuda a reduzir os picos de glicose, faz com que você levante menos vezes para fazer xixi, com menos sede, se você tem esses quadros persistentes. Então ajuda mesmo aqueles despertares relacionados por quedas e subidas abruptas de glicose, e pode dar aquela sensação de aquecimento, de relaxamento. Então, é uma coisa muito interessante você pensar nesse chá de canela, quando feito da maneira correta, logo antes de dormir. Ele pode sim te ajudar a ter uma noite de sono melhor, apesar de não ser relaxante como uma camomila, por exemplo. Depois eu vou te falar umas formas de turbinar mais essa questão do sono com outros ingredientes que você pode acrescentar ao chá de canela. Outro benefício da canela tem a ver com a nossa digestão. A canela tem uma ação carminativa, ou seja, ela ajuda a diminuir a produção excessiva de gases, estimula uma secreção digestiva interessante e também melhora aquela sensação de empachamento, sabe, de digestão lenta e pesada. Além disso, ela tem uma atividade antimicrobiana leve, então ela ajuda a melhorar a microbiota intestinal, ajuda no funcionamento intestinal. É bem interessante de ser consumida à noite por todas essas questões, porque tem muitas pessoas que têm uma alimentação um pouco mais, né, lenta, uma digestão um pouco mais lenta, às vezes até devido a uma alimentação um pouco mais pesada, e sentem muita dificuldade no processo digestivo durante a noite.
Então o chá de canela pode ajudar nesse sentido complementar também. Vale a pena a gente falar rapidinho sobre a questão de adoçar ou não, porque o chá de canela já é um chá naturalmente adocicado, né, a canela é uma especiaria naturalmente adocicada, como a baunilha também é, né, que puxa para o doce. Então não é um chá que você necessariamente precisa adoçar. Se você quiser adoçar, você pode utilizar, por exemplo, um stevia, um adoçante não calórico, mas eu acho que realmente não precisa. E claro que o ideal é que você não acrescente açúcar, tá? Porque o açúcar pode dar pico de glicose, pico de insulina e vai contra tudo isso que a gente está falando aqui. O açúcar fermenta no intestino, produz gases, então não seria a melhor opção. Ah, Patrícia, açúcar mascavo, açúcar demerara, ainda é açúcar. Então, apesar de ter alguns minerais, enfim, né, não é fonte de mineral, mas tem traços de minerais, as pessoas às vezes falam, ah, vou tomar por isso. Não, vai continuar alterando a glicemia e não é indicado nesse momento. Então, como é que você vai fazer o chá da canela de forma correta? Tem duas formas, porque tem duas apresentações tradicionais da canela. Se você usar a canela em pau, é um pau, é duro, então você não vai poder pegar, jogar uma água fervente, botar numa xícara e achar que vai extrair os compostos bioativos. Esse chá, assim, que a gente chama por infusão, você só consegue fazer com a canela em pó, que você junta o pó, que já está bem triturado, a água fervendo, tampa ali uns minutinhos e a troca acontece. A cor muda, aí você sente o aroma e tudo mais. Para você conseguir extrair os benefícios do pau da canela, você tem que levar para ferver no fogo, que é uma outra extração que a gente chama de decocção. Aí você tem que pegar o pau da canela, colocar numa quantidade maior de água, porque você vai ter que ficar fervendo ali uns 5, 10 minutos. Então também se você botar 2 dedos d'água, vai evaporar tudo e no final não vai ter chá nenhum. Então coloca uma quantidadezinha um pouco maior para você fazer essa extração. E aí você deixa fervendo de 5 a 10 minutinhos, depois você tampa, né, com o fogo desligado, deixa mais uns 5 minutinhos, pesca o pauzinho da canela e beleza, pode tomar sem problema nenhum. Uma coisa muito importante é que você não deve nunca tomar imediatamente antes de deitar, porque senão você vai ficar acordando de madrugada para urinar. Então, o ideal é que você tome isso pelo menos 90 minutos antes de dormir, para dar tempo, né, do seu organismo conseguir absorver esses compostos. E assim, quando a gente pensa em tomar um líquido, a gente pensa, ai meu Deus, eu bebi e já vai sair o xixi. Não é assim que funciona, né? O organismo tem que primeiro absorver essa bebida, e os líquidos são preferencialmente absorvidos lá no final do intestino, depois entrar na corrente sanguínea, passa para ser filtrado nos rins. Então, assim, é um processo que leva um tempo. Por isso que eu falo, normalmente em torno de 90 minutos é um tempo seguro. Se você acorda muito para urinar, fica até mais tempo antes, fica umas 2 horas, 3 horas antes, pode tomar já no entardecer, para você evitar ter esse efeito ruim. Agora, o que você poderia consumir junto para turbinar mais esse chá, né, para favorecer ainda mais esses benefícios? Uma opção interessante pode ser você acrescentar o chá de camomila, o chá de canela à camomila. A camomila tem epigenina, que se liga em receptores do GABA no nosso cérebro, então se promove um efeito ansiolítico, relaxante, e pode potencializar os efeitos benéficos de relaxamento e sono. A erva doce tem uma ação antiespasmódica muito interessante, ajuda na redução de gases, de cólica, então é uma combinação muito interessante. Se você quiser potencializar e fazer com o seu chá a canela com a camomila e ainda a erva doce, fica maravilhoso, fica delicioso e você consegue essas 3 frentes de uma forma bem poderosa. E aí normalmente você faz essa primeira, se você usar o canela em pau, você primeiro ferve o pau, desliga e só coloca a erva doce e a canela quando já não tiver fogo, tá bom? Lembra que se você tem algum problema de saúde, se você tá na dúvida, ai, será que eu posso tomar isso, tomo tal remédio? Fala com o seu médico ou seu nutricionista da sua cidade, esse vídeo aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida específica, conversa com eles, tá bom? Me conta aí em que horário você tomaria esse chá, se você tomaria ele logo depois do jantar ou ainda um pouquinho mais cedo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.